Na minha concepção, toda pessoa que já tem um resultado acima da média, deveria fazer o movimento de ter um programa de mentoria, porque você vai ter uma nova linha de receita com margem alta, sem deixar de fazer o que você faz, e de uma forma bastante simples. Olá, seja bem-vindo a mais um Café de Brokers, um episódio fantástico hoje. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Sávio e hoje a gente trouxe um convidado especial, né, Denis? É isso aí. Eu vou até ler aqui um pouco aqui a apresentação dele para vocês, porque com apenas 31 anos ele já é pai de 3, né? E tem hoje um dos clubes de mentoria mais bem-sucedidos da liga, né, que vai faturar 35 milhões esse ano, com uma estrutura enxuta, hein, Denis? 3 filhos, 31 milhões. 35. Pega a dica. Para quem não sabe o que é a liga que eu falei, a liga é a Mentor League Society, que é uma liga de mentorias fundada pelo Flávio Augusto. Então, nosso convidado de hoje, ele também é sócio do Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel Jota. E ele é um expert em vendas. Então, hoje a gente vai conversar sobre mercado de vendas high ticket, mercado de educação e muitas coisas nessa linha, né, Denis? É isso aí. A gente, para começar, pensar um pouquinho, seja bem-vindo ao nosso café. Boa. Léo Toledo. Show de bola, gente. Primeiro, obrigado Obrigada, pelo convite. Léo, pelo convite, Tamo por junto. ter aceitado o nosso convite. Teremos um bate-papo que eu espero que agregue para o pessoal. Com É um prazer certeza. estar aqui com vocês. Vai agregar muito. Para começar esse bate-papo, né, especialista em venda high ticket. O que seria um high ticket? Só para a gente equalizar aqui nosso idioma. Legal. Denis, eu acredito que o ticket alto, ele depende muito do segmento que você tá. Então, por exemplo, se eu falar de ticket alto em mentoria, a gente está falando de um ticket de 60, de 100, de 200, de 300 mil reais. Se eu for para o mercado de imóveis, isso seria um ticket baixo. Então, o que eu traria como alto ticket é você considerar algo bem acima do que o mercado está habituado. Então, um ticket alto para vender caneta, se a caneta tem um preço médio de 10, uma caneta de 100 já é um ticket alto, entendeu? Então, é muito mais sobre o referencial que cada mercado tem. Você tá no extrato superior disso, seria o alto ticket. Legal. Legal. Léo, e uma coisa importante pensando nisso, né? Vender no high ticket é diferente de vender no mercado tradicional, onde você concorre ali por diferenças de preço, Sim. entrega, assim. No high ticket, qual que é o diferencial? O que você faz ali? O que tem que ser diferente? Principalmente a pessoa que está migrando de uma venda padrão para uma venda high ticket. Legal, muito bom. Eu acredito que a gente precisa entender que a pessoa que compra ticket alto, ela geralmente tem um nível de sucesso maior. E existem algumas coisas importantes para quem tem um alto nível de sucesso. Por exemplo, praticidade, velocidade, ser algo de certa forma mais, entre aspas, cômodo, né? Então, por exemplo, se eu vou comprar algo, eu quero facilidade, eu quero agilidade, eu quero que seja prático, eu quero que eu não tenha que ir até o lugar e buscar e tal. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que eu acho que é muito importante para venda de ticket alto são possíveis ganhos colaterais. Por exemplo, vou comprar uma Porsche. Não dá para eu negar que eu vou ter um ganho colateral de percepção de valor sobre mim, pelo carro que eu estou usando. Então, muitas vezes, um produto de ticket alto gera branding, gera uma percepção de valor diferenciada, gera percepção de, pô, ali faz parte do Clex Club, que é o programa mais caro que tem hoje no mercado. Pô, então, alguma coisa ele tem de diferente, entendeu? Então, esse tipo de coisa acaba sendo muito importante dentro de venda de alto ticket. Outra coisa muito determinante é confiança, né? Então, fica muito mais fácil você vender um produto de ticket alto quando você tem mais confiança. A questão relacionamento, né? Que tem tudo a ver com confiança também. Então, quando você vende um produto barato, literalmente a pessoa não tá nem aí para tudo isso que eu te falei. Ela simplesmente vai olhar ali qual tá mais barato, entrega mais ou menos a mesma coisa, compra e acabou. Agora, quando a pessoa olha para uma venda de ticket alto, é muito mais sobre ela olhar o todo. E aí o preço, ele se torna muito menos relevante. Vou dar um exemplo. Eu tava vendo o carro, e aí, cara, a hora que eu olhei assim, eu tava em dúvida entre dois. Eu falei,
o preço é um pouco diferente. Mas aí eu falando com a minha esposa, ela falou assim, amor, muda um pouco do preço, né? Ela falou assim, amor, não muda um pouco, muda 200 mil de um pro outro. É um carro que muda de diferença, porra. Só que na minha cabeça tava mudando pouco, frente a todo o resto que eu tava comparando, entendeu? Então, eu acho que na venda do ticket alto tem várias outras coisas que dentro de um nível de prioridade são muito mais importantes do que o quanto eu tô pagando em si. Bacana. Uma coisa super interessante é o que a gente fala sobre isso com os vendedores nossos, né? Que quando você está comprando, por exemplo, um imóvel em Miami, né? É bem isso que você falou. Você tem muito mais do que simplesmente um imóvel. Você compra acesso. Quem que vai estar naquele condomínio contigo, né? Exato. Quem vai estar naquele clube de proprietários contigo? Então você compra acesso, você compra mentalidade diferente. Você começa a pensar de uma forma diferente, né? Então você é muito além simplesmente do que a compra do imóvel. Então é importante entender também o que o cliente está buscando naquela compra, né? Não é só o produto por si só. Vou dar um exemplo. Eu já tive caso de amigo que estava na dúvida se comprava um Rolex, e aí ele comprou, entrou num grupo de quem só tem Rolex, e teve ROI de estar no grupo. Sim. Então, assim, não foi nem sobre o relógio, entendeu? Foi sobre estar naquele grupo, que você só pode estar no grupo se você comprou o relógio. Sim. Então, e aí às vezes tem gente que nos ouve, eu falo porque eu vivo isso, né? Que pode achar talvez uma banalidade. Eu simplesmente encaro como um filtro, né? Se a pessoa entrou no programa XPTO de Mastermind, cara, porra, é altamente improvável essa pessoa ser uma fraude, né? Se ela tá lá, pô, algum motivo tem. Então, acaba sendo uma forma de você se conectar, inclusive, com os semelhantes, né? Quando eu te encontrei lá no Volpe, eu falei, porra, ele é dos meus, tá se importando com a saúde, tá investindo nisso. Sim. Então, não tem como, a gente quer fazer negócio, quer estar junto com pessoas que têm características, uma mentalidade, uma forma de pensar parecido com a nossa. E muitas vezes o tipo de produto que usa, o tipo de rotina que tem, mostra isso, né? Sim, exato. E Léo, vamos lá. Pensando no mercado de high ticket, né? Que ele é diferente do mercado de vendas de menor ticket que a gente tinha falado, né? Às vezes, a pessoa, ela deseja ir para esse mercado, mas ela ainda não tem os atributos, né? Quais seriam os atributos que você acredita que seriam essenciais para quem quer iniciar no mercado de high ticket? Eu queria até complementar, né? Não só os atributos, como ela também está num meio diferente, né? Então, assim, ela não tem a carteira dela não compra ainda o high ticket, né? Então, ela tem uma carteira diferente. Então, ela tem que migrar tanto o comportamento, quanto também a questão ali de acessar esse novo mundo. Tanto para quem quer iniciar, como para quem quer migrar, né? A gente conhece no mercado muitas pessoas, às vezes, que eles vendem aquele ticket baixo, e aí o cara é um vendedor muito bom, e aí ele vai dar o próximo passo. O próximo passo para o vendedor, tem uma hora que ele já chegou, talvez, no seu nível máximo de vendas ali daquele produto, e aí o próximo nível para ele seria aumentar o ticket do produto. Só que quando ele não consegue ter o sucesso, né? Boa. Então, tem tanto a pessoa que vai migrar, como a pessoa que quer iniciar do zero, né? Muito bom. Pergunta complexa. Vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa analisar lembra, semelhante atrai semelhante. Então, eu vou dar um exemplo. Tem um programa hoje de mentoria que o ticket médio é 240 mil. A Thaís, que é a pessoa que mais vende, ela já teve 3 franquias da Santa Lola. O que eu tô querendo dizer? Que ela é muito acima da média. Sim. Empresária, hoje ela trabalha junto comigo. Mas ela não é uma pessoa, entre aspas, comum. E por isso que ela vende tão bem. Porque o cara que compra a mentoria de 240 mil, ele também não é comum. Né? A outra pessoa que eu tenho, que é também meu braço direito em vendas, ela trabalhou muito tempo na Ricardo Almeida. Quem que ela atendia? O mesmo tipo de público. Então, acho que a primeira coisa que a pessoa precisa refletir é que o que ela pode tomar de decisões, ações, para que ela tenha mais conexão e semelhança com esse cliente que compra ticket alto. Exemplos. A forma de se vestir. E não necessariamente ela tem que usar algo de marca e tal, mas, cara, ela tem que estar alinhada, entendeu? Ela tem que estar bem cuidada, porque esse cara, ele vai olhar pro vendedor que tá de qualquer jeito e não vai gerar conexão. Sim.
Não é sobre, mas ele tá me julgando. Não, desculpa, mas assim, a primeira impressão fica, entendeu? Então, a forma que você se posiciona, a forma que você se veste, que você se posiciona no sentido de autoconfiança mesmo. Terceira coisa. Esse podcast vai ser polêmico, hein, gente? Vamos lá. Cara, mas, por exemplo, terceira coisa que é importante, e claro que nada do que eu tô falando é regra, mas são coisas que tendem a gerar impacto. Uma pessoa que tá mal cuidada, agora no sentido até de saúde, pô, o cara chegou, tá cheirando cigarro, tá, pô, super acima do peso, tudo esquisito, não fez não cuida do cabelo, não cuida de nada, já gera ele não é dos meus, entendeu? Sim. Então, Como é que ele vai cuidar de um investimento meu se ele não exato, se cuida ele não nem cuida dele? dele, entendeu? Se ele não tá nem aí pra família dele, se ele não tá se cuidando, ele não tá ligando pra família, entendeu? Sim. Então, esse seria um primeiro macro, vamos dizer assim. Segundo ponto que eu acho que é importante, a pessoa entender as características de cada tipo de negócio. Porque, por exemplo, talvez para você vender um imóvel de, sei lá, 300 mil reais, o cara nem olha, ele compra na internet ali, por quê? Porque não é um produto imobiliário, é um produto financeiro, aprovou o financiamento, tô dentro, é minha primeira casa e acabou, entendeu? Faz sentido? Faz. Então, aprovou o financiamento, tô dentro. Tô nem aí se o azulejo é verde, se é preto, se é amarelo, se é verde. Sim. Tô nem aí. Agora, vou vender uma casa de 3, de 5, de 10 milhões de reais. Não, peraí. Não, mas não é possível que vocês colocaram uma cadeira que não tem o selo tal. Por quê? Porque eu tô falando uma casa de 10 milhões, uai. Sim. Então, eu não quero qualquer coisa, eu quero escolher, já que eu tô comprando, né? Vou dar outro exemplo, voltando no assunto do carro, né? Tava falando esses dias com o Davidson, e ele foi comprar uma Porsche, e aí ele falou assim, tava falando com ele que tava vendo e tal, ele me mandou o contato do cara e falou assim, Léo, esse cara, ele vai achar exatamente o carro que você quer. A cor do banco, a quilometragem, é exatamente o carro que você quer, ele acha em qualquer lugar do Brasil, manda o guincho levar na sua casa pra você experimentar, ficar um dia com o carro, se você não gostar, tá tudo bem, você não paga nada, ele manda o carro de volta. Olha o atendimento, gente. Por quê? Porque é um carro de mais de R$1 milhão. Então, o que eu tô querendo dizer com isso, no fim, é a gente vê vendedores que vieram de um tipo de venda, migrando para um novo tipo de venda que tem outras características, outro tempo médio de venda. Então, por exemplo, quando eu vendia mentoria de 20, 30 mil, era muito comum, o Denis gostou, comprou agora, acabou. Agora, uma de 240 já fica um pouco mais incomum. Sim. É difícil o cara falar assim, não, tô dentro agora, acabou, vambora. É. O tempo médio de venda do Clex Club, por exemplo, que hoje tá quase 500 mil, é mais de 30 dias. Então, do dia que o cara conhece pro dia que ele compra, não é um dia. Por quê? Porque é uma decisão um pouco mais complexa. Só que o abençoado do vendedor, ele quer achar que ele vai continuar vendendo a Montblanc igual ele vendia a Bic. Não vai, é outro tipo de venda. Então, eu diria que um segundo pilar é se especializar tecnicamente naquele tipo de negócio que você está trabalhando. Se você está se inserindo no mercado de ticket mais alto, entenda que possivelmente o tempo de venda vai ser maior. Às vezes, o cara tem sócio, e aí você vai ter que expor para o sócio também. Então, tem as características, eu diria, ali do negócio que a pessoa precisa se atentar. E, obviamente, ela buscar se inserir em ambientes, né, que tenham esse público ideal dela. E o quarto ponto é, nossa, esse é importante demais. Crie repertório. Criar repertório para conversar com as pessoas que estão no nível de consciência que você quer atingir. Por exemplo, tem muito vendedor que sabe falar só de futebol. E, cara, tá tudo bem, mas ele não vai conseguir falar comigo, porque eu não sei nada de futebol. E eu não tô dizendo que ele não vai se conectar com o cara que é rico se ele falar de futebol. Não, não é isso. O Caio, meu sócio, ama futebol. Mas se você chegar e ficar falando só de futebol, é um papo raso, entendeu? Então as pessoas precisam criar repertório de assuntos que tem a ver com aquele cara mais qualificado. Então, acho que esses são os principais aspectos Dá exemplos, ali. assim, de criar repertório, assim, exemplos. Legal. Viagens. Vou dar exemplos aqui. Seja relacionado, papos que eu vejo que fluem muito bem, coisas associadas à saúde, a negócios,
a economia, a dolarização. Porra, é um papo que tem tudo a ver, entendeu? Sim, Com o sim. cara que tá num outro nível de consciência ali. Viagens, que às vezes, pô, porque quando eu fui pra tal país e tal. Isso são pontos de contato que vão gerando, entendeu? Sim. Então, eu acho que negócios em geral, a parte financeira básica, não precisa ser um conhecimento profundo, né? Habilidades que tem a ver com negócios. Pô, você sabe falar um pouquinho sobre liderança, gestão, venda. É um tipo de papo que é legal. O cara vai gostar de sentar com você num café, bater papo, trocar ideia, pegar opinião. Então, saúde tá muito em alta, né? Eu diria que é um assunto que também conecta muito. E coisas nesse sentido, né? Por exemplo, carro, falar de. Às vezes você não tem o carro, mas você gosta do carro, só de você falar, porra, porque eu andei no do meu amigo. Tá tudo bem que é do seu amigo, mas você entende o que o abençoado tá falando, entendeu? Sim, sim. Então, acho que são coisas legais de você se inserir, de você se conectar e etc. Agora, se a pessoa ela senta pra falar com o outro e ela só fica falando o quanto que ela ama a segurança, o quanto que ela tá insegura, o quanto que tudo é difícil, cara, ele nunca mais vai querer sentar com você, porque não é esse tipo de papo que ele gosta. É. E eu sempre falo, né, Léo? Concordo plenamente com você. Eu sempre falo o seguinte: para você transformar os seus resultados, você precisa se transformar. Total. E aí você pode ficar Total. reclamando, mas é porque a aparência, não sei o quê, o meu peso só importa pra mim, não sei, né? Uhum. Mas ou você pode entender que o mundo funciona dessa forma, e aí ou você pode jogar com essas regras do jogo a seu favor, ou elas vão estar sempre Sim. contra você, né? E detalhe, né? Se a gente observar o que a gente falou, saúde. Falei de uma mentalidade negativa. Sim. Falei de ousadia. Cara, eu tô te convidando se você quer ir pro alto ticket, você vai ser mais saudável, vai ter mais tempo de qualidade e vitalidade com a sua família. Você vai ter uma mentalidade mais positiva. Porra, tá de brincadeira. É. Então você não vai ter só o ganho financeiro. Sim. Você vai se tornar uma pessoa melhor, né? É um investimento em você como pessoa, né? E você vai Exato. acessar um novo nível de consciência e, por consequência, novos resultados, né? Novo nível de resultado diferente, tanto financeiro, Total. com saúde, a questão do nicho que você vai estar atuando, as pessoas que você está em volta, né? E a questão do ambiente também que você vai estar inserido vai estar te promovendo. Então, é uma coisa Sim. que vai somando, né? Se você está no caminho certo, soma-se ambiente, soma-se a pessoa, isso. soma-se atitudes, e aí você vai tendo um novo lifestyle, né? Você tem muda o estilo de vida. É uma Sim. questão de vai mudando várias pequenas coisas que, na verdade, quando você vai ver a soma dessas mudanças, cara, mudou tudo que você é e a consequência disso é só Total. ótima. E o oposto é verdadeiro, né? Por exemplo, você pega alguém que não tem essa profundidade, vamos dizer assim, e aí você veste ela inteira de Louis Vuitton e bota um Rolex. Não vai sustentar também, não vai adiantar nada, Não vai. entendeu? Então, é realmente esse conjunto, eu acho que traz essa sustentabilidade de você sentar nas mesas certas. Até porque a pessoa tem que entender os outros efeitos, como você tinha falado, né? No nosso caso mesmo, né? A gente sempre fala que é muito mais do que você comprar um imóvel em Orlando ou em Miami. É o tipo de vida que você vai construir, o tipo de acesso que você vai ter, as Total. experiências e memórias que você vai ter, tanto para sua família como para os seus filhos, né? O tipo de riqueza que você quer construir. Porque ficar rico no Brasil é difícil. Mas muito mais difícil é se manter rico, né? A gente sempre Sim. fala, poucos ficam ricos, pouquíssimos se mantêm É, ricos, né? Total. Então, você tem muito mais do que apenas um imóvel, né? Sim. E isso é em toda a venda de high ticket, né? E eu diria assim, né? Eu tava até ontem conversando com um amigo meu, agora eu tô com uma chuva cada vez maior de amigo vindo em Alphaville, né? Eu tava falando com um amigo meu e ele tava comentando que ele foi na Ironberg, né? E aí ele falou, cara, não é possível o que eu vi de carro, de coisa lá em um dia que eu fui, eu não vejo em 6 meses em Campinas, né? Uhum. E eu falei, cara, e esse é um dos maiores ganhos que você tem aqui. E aí, transferindo isso para os Estados Unidos, para mim, um dos maiores ganhos que uma pessoa tem de passar períodos nos Estados Unidos ou em países bem mais desenvolvidos é o quanto você eleva os seus padrões. Exato. Aquilo que é muito bom começa a ficar comum para você. E você começa a não aceitar o que não é muito bom. Então você se faz se moldar para ter o resultado muito bom. Sim. Então esse aumento de padrões, né? Se eu tô no interior, eu olho e falo assim, tá bom, tem 10 pessoas na cidade que tem uma Porsche.
Aqui não, porra, toda a rua. Então, cara, não é possível, né? Se Sim. todo esse tanto de gente conseguiu, eu também vou conseguir, porque não é possível. É comum, entendeu? Sim. Então, eu acho que esse ganho que a pessoa tem de acessar ambientes muito desenvolvidos e tal, é muito grande, porque ela acessa, é aquela metanoia, né? Ela fala assim, cara, dá. Olha o que eu tô vendo aqui, eu preciso viver mais disso. Então, acho que esse ganho ele é muito forte também. Sim, bacana. Deixa eu aproveitar um pouquinho do Léo, né? Ela falou assim que a Cíntia apresentou o Léo como um especialista em venda high ticket. E aí uma questão assim, que tem por trás disso, né? Tem assim a questão dos processos, né? Então Legal. você tem ali uma questão, por exemplo, do seu funil de vendas. Como é que funciona Uhum. o funil de vendas, o seu funil de vendas e qual ali o segredo em cada etapa? Qual que é o seu Legal. funil de vendas? Quais são as etapas do seu funil? E qual é o que você acredita que seja o sucesso? Da onde vem o sucesso em cada uma delas e o fracasso também, um ponto negativo Tá. ali. Legal. Denis, eu acredito que é assim, vamos lá. Primeiro grande jargão que eu uso, né? Eu falo que os melhores leads não têm tempo para levantar a mão. O que isso significa, né? A pessoa que tá no Instagram, ela entra na live, ela acompanha a live, aí ela vê o lançamento inteiro, aí ela vê a página de venda. Essa pessoa é desocupada. E se ela é desocupada, você acha que ela tem dinheiro? Claro que não. Então, às vezes a pessoa tem a expectativa de, não, eu vou vender um programa de R$ 200.000 fazendo um lançamento de 5 dias, que o cara vai ter que ficar 5 dias acompanhando o vídeo. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho 3 filhos. Que jeito que eu vou ficar sentado? Hoje vai ter o negócio do Joel lá na Lagoinha. Top! Eu vou. Mas eu vou deixar de dar a janta pros meus filhos. Por quê? Porque, assim, é um grande esforço pra mim? Mas vale a pena. Agora, eu ficar sentado assistindo live 5 dias, ou eu ficar lendo uma página de venda, não vai rolar, entendeu? Então, as pessoas precisam entender, se elas querem trabalhar com ticket alto, que o cara que compra ticket alto, ele geralmente já tem uma vida muito intencional, muito cronometrada. Isso não quer dizer que é uma vida corrida negativamente. Não, é intencional. Por exemplo, eu recebi visita esse fim de semana. Então, sexta, sábado e domingo, eu praticamente não trabalhei Sim. de forma intencional. Mas aí isso faz com que nos outros dias cada coisa conta. Pô, eu vou almoçar com a minha esposa pra gente ter um momento casal. Top, tá na agenda. Isso é ser intencional. Ah, Léo, mas é ruim ter rotina. Gente, você não tem rotina, você é escravo do acaso, né? Então, voltando aqui. Uma das primeiras grandes chaves que eu bato é: você precisa ir até seu cliente. Não adianta você ficar esperando ele te chamar, ele não vai te chamar, principalmente se você está querendo clientes mais qualificados. Então, a gente trabalha muito forte a prospecção ativa, né? De forma que, Léo, então quer dizer que você não faz nada de tráfego? Não, faço. O problema é você ficar à mercê disso, é você ficar dependendo disso. Então, a gente trabalha muito forte captação ativa das pessoas, mesmo que seja alguém, por exemplo, muito legal, muito qualificado, ele me segue. Mas ele não me manda uma mensagem pedindo ajuda, ele não vai ficar vendo meu conteúdo, ele só me seguiu. O que eu faço? Porra, peraí. Se ele bater o olho no meu Insta, tá claro a dor que eu resolvo. Tá lá, claro lá que eu ajudo profissionais de destaque, empresários a terem uma nova linha de receita a partir do mercado de educação. Eu ajudo as pessoas a criarem, venderem, entregarem mentoria, e escalarem mentoria. A pessoa viu isso e ela me seguiu. Sim. Não foi por acaso, ela porra. tem Alguma coisa ela quer, entendeu? Tem interesse, sim. Ela minimamente falou, pô, algum interesse eu tenho nisso. Então, deixa eu chamar ela. Aí eu vou lá, eu entre aspas, né? Hoje em dia meu time chama ela, faz uma interação inicial para entender o quanto que aquela pessoa se enquadra. Então, tem gente que às vezes está ouvindo a gente, o abençoado é cirurgião plástico. O Insta dele é um monte de antes e depois de cirurgia plástica. Aí a mulher vai lá e segue ele. Amigo, não foi por acaso. Ela tem algum interesse nas benditas da cirurgia que você Sim. faz. Conversa com ela, meu Deus. Entendeu? Eu tenho um Instagram lá falando sobre dolarizar o patrimônio. Aí o fulano me segue. Nossa, o fulano me segue. Pô, o Léo segue ele. Eu vi que ele tá no Clex. Eu vi que ele tá no G4 Club. Eu vi que ele tá em tal lugar que é super qualificado. Eu não vou chamar ele? Pô, tem que chamar. Sim. Ele não vai te chamar, entendeu? Ele só vai te chamar se ele tiver, assim, surtado de necessidade ou se alguém te referenciou. Tipo, fala lá com o Denis. Você não vai te chamar, velho. Só vai ficar te vendo lá. E aí, então, esse é o primeiro ponto. Aborde ativamente as pessoas. Entenda elas. Para mim, assim, a chave dessa conexão é: gera um rapport inicial, faz um elogio sincero e tal,
encontra, a partir de perguntas, uma dor ou um desejo que essa pessoa tem, que você consegue resolver. Gere um possível espelhamento, que é tipo, pô, que legal, Denis, sei como que é esse desafio, cara, já pude ajudar várias pessoas que estavam buscando isso, inclusive vou te deixar um convite, e convida ela para um bate-papo. Aí entra a segunda etapa. Então, primeiro a prospecção, segundo, a condução da reunião de venda. Eu vejo que as pessoas erram muito na reunião de venda, elas fazem reuniões muito superficiais. Uhum. Então, a gente precisa entender que dentro da sua mente precisa ser uma relação completamente assimétrica. Vou dar um exemplo aqui. Se uma pessoa resolver comprar um imóvel em Miami, uma pessoa, vai mudar a vida de vocês? Uma pessoa? Não. Não. Pode ser legal, pô, legal, tem uma comissão, mas assim, não muda a vida, ok? Já teve algum cliente de vocês que comprou e que por ter comprado mudou a vida dele? Vários. Pois é. Então é muito mais Todos, sobre a pessoa do que sobre vocês. Sim. Então a pessoa que está vendendo alto ticket, ela precisa entender que o cliente está na minha frente. Se ele comprar, a minha vida não muda, mas a dele pode mudar. Sim. Eu preciso que ele entenda isso. Porque o meu papel como vendedor é despertar a consciência da pessoa. Eu, que já passei, sei que é bom para ele, mas ele ainda não percebeu. Porque ele tá do lado de fora. E super bacana essa questão que você colocou, né? Porque se você não desperta isso, a pessoa pensa que ela tá empurrando, porque é mais importante para o vendedor do que para quem tá... Exato, exatamente. Então, e aí, qual que é a grande chave, né? Eu falo assim que o ouro na reunião de vendas são as perguntas. O bom vendedor é o bom perguntador. E eu falo que a pergunta é a lanterna do vendedor. A lanterna que você ilumina algo que já está lá. Exemplo, tá? Imagina... Vou dar exemplo do nosso querido Thiago Volpe, tá? Um cara que eu gosto muito, beleza? O Volpe, ele não é só meu médico, mas ele é meu mentorado também. Então, ele vende mentoria para médicos, eu ajudo ele a escalar as mentorias para médicos. Hoje ele tá vendendo 1,5 milhão porque eu ajudei ele a estruturar o time comercial e tal. Beleza. Quando ele se conecta com outro médico, que hoje passa desafios que ele consegue ajudar a resolver, imagina que ele vai fazer perguntas para esse médico. Pô, como que tá a sua clínica? Quanto que você tá faturando? Qual que é o seu ticket médio? Como que tá a retenção de paciente? Tal. E aí ele vai falar um monte de coisas. A hora que o Volpe pergunta isso, ele entende que o cara tá indo para lá. Aí ele fala assim, tá, mas o que você tá buscando? Aí o cara fala assim, ir para lá. O Volpe fala, Jesus, se eu não vender pra esse cara aqui, ele tá frito, entendeu? Aí qual que é a chave? Qual que é a lanterna? Fulano, deixa eu entender. Eu entendi que você tá com dificuldade de aumentar seu faturamento, tal, mas assim, há quanto tempo você tá com esses desafios? Pô, 3 anos. Entendi. O que isso tem gerado como consequência? Pô, eu tento compensar essa falta de resultado com mais trabalho. Ah, entendi. Isso gera alguma consequência no seu dia, na sua casa? Pô, nem me fala, eu tô quase divorciando. Gente, olha o tamanho do problema que o cara tem. Não é sobre aumentar o faturamento da clínica. E essas 3 coisas que eu acabei de falar, elas já estão lá, só que elas estão debaixo do tapete. O que o vendedor fez? Só pôs a lanterna, falou, amigo, como que tá isso aqui? Tá entendendo? Não é sobre você empurrar, sobre você manipular, já tá lá, velho, já vai explodir a bomba. Você só tá tentando ajudar o abençoado a arrumar antes que exploda, entendeu? Sim. Então, para mim, a segunda grande chave é fazer uma boa reunião de venda. Terceira chave. Caso essa reunião de venda não termine em um fechamento, entenda que a fortuna está no acompanhamento. Ou seja, muitas pessoas, claro que você vai dar o seu melhor, você vai buscar o fechamento na hora e etc. Mas tem gente que vai estar com um problema pessoal. Sei lá, vamos supor, vocês estavam me falando um pouco sobre desafios pessoais que vocês viveram no último ano. Imagina se eu tivesse ficado enchendo o saco do Denis para ele começar a vender mentoria. Pô, Denis, porque tem um monte de gente que precisa de você, porque não sei o quê. O Denis tem potencial, ele pode vender o conhecimento dele, ele pode ter uma nova linha de receita, vai ser escalável, vai ser maravilhoso. Mas, Léo, não é o momento, velho. Sim. Adianta eu ficar batendo na tecla? Não. Mas o que eu faço? Depois de 4 meses, eu falo, pô, Denis, ó, gravei um podcast, lembrei de você. Pô, fiz uma masterclass.
Ainda não tá no momento? Ok, passa mais 3, 4 meses. Mantenha a cadência de acompanhamento. Gente, tem gente que eu vendi depois de 5 anos que eu tinha feito o primeiro contato. Entendeu? Então eu vejo que a falta de acompanhamento faz muitas pessoas deixarem dinheiro na mesa. Não só o acompanhamento de longo prazo, que eu tô falando, de voltar ao contato a cada 3, 4 meses, inclusive fica a tarefa para quem tá nos ouvindo, não sei com o que você trabalha, se tem uma clínica, cara, volta no seu bendito CRM, em todo mundo que faz mais de 90 dias que você não fala e reativa. Sim. Reativa essa galera, entendeu? E aí entra o segundo caso, que é o acompanhamento mais próximo, que é, fiz a reunião hoje com o Denis, ele não comprou. Ok, nunca saia de uma reunião sem agendar a próxima. E aí você agenda a próxima. E aí quanto mais você conseguir condensar, eu falo as exposições, ou seja, quanto mais eu conseguir ter contato com o Denis em menos tempo, melhor. Porque quanto mais tempo você dá pra vida, mais cai a conversão. Léo, deixa eu aproveitar essa questão de você manter o contato, né? Assim, o Caio no Vende lá, eles falam assim, um minuto antes do tchau, data, hora e local, né? Então você vai marcar a próxima reunião. Então, o que é importante, assim, porque assim, nesse grupo no high ticket, né, a pessoa tem uma agenda muito complicada. Uhum. E se você tá buscando essa jornada, às vezes você não conseguiu ser tão encantador na primeira reunião, como é que a pessoa tem uma agenda difícil, ela não conseguiu fazer marcar a próxima reunião. Ela foi ali, tá com dificuldade, você não conseguiu agendar a próxima reunião. Aí como é que você faz? Ou a pessoa foi, agendou a próxima reunião e ela desmarca. Legal. Como é que sentir essa questão se a pessoa está num momento de vida dela, então não tem tempo nem para explicar tanto ali para você. Às vezes você não chegou nesse nível de conexão para saber o que está passando por trás. Então, como que ter esse termômetro, vamos dizer assim? Legal. Denis, eu falo que qualquer problema no processo de venda, quem paga a conta é o fechamento. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Como assim? É muito comum as pessoas chegarem e falarem assim, não, porque eu tô com problema no fechamento, porque eu tô com problema porque as pessoas não têm dinheiro, porque as pessoas não sei o que, não sei o que lá. Só que esse mesmo cara que te falou que não tem dinheiro, amanhã ele tá comprando outra coisa mais cara, né? Sim. Então, assim, talvez não era questão de dinheiro. Beleza, então essa é a primeira coisa. Tem que entender que existem etapas ali, prospecção, fazer um bom diagnóstico, uma boa apresentação do produto, tralá, de forma que, às vezes, você está com problema, você vê que o problema existe no momento do fechamento, mas, na verdade, ele foi decorrente de outra etapa que não foi bem feita. E aí eu ressalto que, para mim, a etapa que as pessoas com certeza mais erram é a do diagnóstico. Porque se a pessoa fizer um bom diagnóstico, se a pessoa fizer uma boa anamnese, vamos falar assim, a hora que terminou e eu tô com dificuldade, ele tá com dificuldade, por exemplo, de conseguir agenda, falou pra gente, vamos se falando. Eu pego e falo, Denis, show, a gente pode ir se falando. Mas, cara, lembra que você me disse que você tá buscando, vou dar um exemplo, vai. Você tá buscando criar um programa de mentoria já faz um bom tempo. Ainda não chegou o momento ideal, isso está te incomodando porque você está vendo outras pessoas até piores do que você tendo bons resultados. Você me disse que já tentou fazer X, Y, Z e não deu certo. Então, assim, a gente pode ir se falando, mas, cara, você me falou que já faz 2 anos que você está adiando esse movimento. Vamos marcar um horário? Quando que fica melhor para você? Então, você contorna e fecha, que eu falo, né? E faz de novo o CTA. Aí, então, o que vai reduzir muito esse problema de agendamento? É aquela história. Se a pessoa, quando a visão é clara, o preço fica barato. O que isso quer dizer, né? Quando a pessoa tem clareza dos benefícios que ela pode ter acessando a minha, o meu programa, ela vai dar um jeito de arrumar tempo, entendeu? Se a pessoa não tá arrumando tempo para você, é porque não ficou tão claro para ela o quanto que você pode ajudar ela. A dica da dificuldade daquela etapa normalmente vai estar ali na no etapa diagnóstico, total no diagnóstico, entendeu? Então o diagnóstico não foi bem feito e por isso que ela não tá me dando prioridade na agenda dela. E não dá pra gente julgar, por quê? Porque a gente sabe que pra ter sucesso, você realmente vai ter que dar muitos nãos, entende? Então, não dá pra julgar a pessoa, porque eu também dou não. Não por mal, mas porque quando não tem a ver com o que eu quero. Aí entra um segundo ponto. O que eu costumo fazer muito para reduzir o no-show dessa segunda reunião? Porque o que é comum, né? Vou dar de novo o exemplo do meu universo. O cara pega e
eu marquei lá uma segunda reunião. Ó, Denis, então você vai dar uma avaliada, você vai pensar com calma e a gente vai voltar a se falar. Você prefere tal dia, tal horário ou tal dia, tal horário? Ah, pode ser terça às 2 da tarde. Show, Denis. Então a gente se fala na terça às 2 da tarde. Aí chega a segunda, o Denis, oi, Léo, dei uma pensada, cara, não é o momento, vamos desmarcar a reunião de amanhã e a gente vai se falando. É comum isso acontecer. Então, o que eu faço? Eu já mitigo isso, eu já antecipo. Assim, Denis, atenção aqui, vamos fazer um combinado? Essa reunião de terça-feira, ela independe se você vai comprar o programa ou não. Não importa se vai comprar. Ela é uma reunião de segundo contato, que você vai me passar um feedback, que eu vou te trazer mais alguns insights. Então, independente se você vai avançar ou não, a gente tem esse horário marcado. Estamos combinados? Só que eu faço isso ao vivo com ele. De forma que ele vai ficar muito sem graça. Sim. E se ele tentar desmarcar, eu vou falar assim, então, Denis, como você me deu a sua palavra, eu cheguei até a desmarcar um compromisso meu para manter esse contato contigo. Então, eu vou te mandar o Zoom amanhã às 2 da tarde, tá bom? Ponto. Ai, Léo, mas eu fiz isso e uma vez na vida também não... Gente, pelo amor de Deus, nada é 100%. Eu tô tentando reduzir as perdas, né? Então, esse é um ponto. Outra coisa que eu ia comentar, né, sobre essa questão de como isolar e tal. Cara, assim, eu sou muito a favor da sinceridade, sabe? Então, eu senti que tá meio bololô, tá meio obscuro. Denis, para tudo, velho. Vamos pensar junto aqui? Ó, você me falou isso, 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 isso. Eu te ofereço isso, isso, isso. Cara, eu preciso que você seja sincero comigo. Faz sentido pra você? Você quer avaliar? O que tá te travando, velho? Eu preciso que você seja sincero. Entendeu? Então, assim, por muitas vezes, quando tá obscuro, quando você sente que a pessoa tá se esquivando, gente, as pessoas, pelo medo de ouvir não, elas preferem ser enganadas. Então, o seu cliente, ele te enrola e você gosta de ser enrolado. Por quê? Porque eu prefiro ser enrolado e fingir que em algum momento tá lá, né? Quer me deixar puto é quando o vendedor fala assim, não, Léo, olha quantos milhões a gente tem aqui no pipe. Que pipe? Eu não tô nem aí pro pipe. Porra, esse cara aqui está me enrolando faz 6 meses, velho. Você tá se enganando. Tira esse cara daí, bota em futuro, perdido, sei lá. Entendeu? Então as pessoas, elas querem ficar iludidas que não, olha no funil quanto potenciais oportunidades nós temos. Cara, tira a resposta do povo, pelo amor de Deus, segue pro próximo, entendeu? Uhum. Então, quando tem esse entrave, eu gosto de ser sincero e falar, cara, é isso, isso e isso. Faz sentido. Me fala o que tá travando, velho. Quero saber se dá pra gente resolver ou se a gente volta falando que vem. O que você quer fazer? Top, top. Legal. E aí, de falar da última etapa, o fechamento. Boa. Denis, eu acredito muito forte que o fechamento, um dos maiores erros, se não for o maior, é não fazer. Pasmem. Você fica com medo ali de... Exato. Terminou. Legal, gostei. Vou dar uma pensada. E é isso aí. Entendeu? Então, falta aquele... E aí, vamos começar? E aí, bora ter seu primeiro imóvel no exterior? E aí, bora tal coisa? Fazer uma chamada para ação, né? E depois dessa chamada para ação, ficar quieto. É muito comum. Eu falo brincando, né? Fez a chamada para ação, é vaca amarela. Entendeu? Quem falar primeiro come tudo. Tô brincando. Mas assim, cara, você não pode falar. Porque o que acontece? A maior parte das vezes a pessoa não fala, não faz a chamada para ação, ou quando ela faz, e aí, bora começar? Aí ela para um segundo, ela fica surtada com aquele silêncio que o cliente ainda não respondeu. Ó, lembrando que dá pra parcelar e dá pra fazer não sei o quê, dá pra gente ir vendo que... Ela começa a falar tudo de novo, entendeu? Então, e aí, bora começar? E fica esperando o cliente falar alguma coisa. E geralmente, o que ele vai te falar? Uma objeção. E a objeção, ela tende a ser um demonstrativo de interesse. Se ela olhava assim, Denis, olha, legal o que você me falou, cara, não faz sentido pro meu momento, eu não tenho interesse. Ponto. Maravilhoso, acabou, não tenho interesse, ok. Agora, pô, faz sentido, mas eu tô inseguro, tô na dúvida, preciso pensar, Geralmente cara, eu quero, mas existem pontos de insegurança. Sim. E aí a grande chave nesses pontos de insegurança é o quê? Lembra que vai ser bom pra pessoa? Lembra que vai ser bom pra você? Então, ok, vamos dar a mão junto e ir contra esses problemas. Eu falo que é igual no casal. Se o casal fica um contra o outro, não, é sua culpa, ferrou, vai dar divórcio. Agora, se for os dois contra o problema, amor,
sei lá, nossa filha está com um comportamento que não é legal. O que nós podemos fazer a respeito disso? Eu vou me propor a fazer tal coisa, você se propõe a fazer tal coisa, maravilhoso, somos nós dois contra o problema. Então, assim, eu não estou conseguindo a aprovação do financiamento, eu estou inseguro com tal coisa. Ok, vamos pensar o que você pode fazer para resolver isso e o que eu posso fazer para te ajudar? Então, eu acho que o vendedor e o cliente terem essa visão de estamos no mesmo time, sacou? Porque efetivar isso vai ser bom para nós dois é um dos pontos-chave, porque vira um cabo de guerra, geralmente. O vendedor fica tentando puxar pro lado dele, não, você tem que fazer, porque não sei o quê, e o cliente, ao mesmo tempo, falando, não, porque não sei o quê. Cara, para tudo. É bom para nós dois? Então vamos pensar que a gente pode fazer a respeito, sabe? Então, eu acho que no fechamento é muito esse modelo mental. Os dois contra o problema e fazer a chamada para ação e entender que você precisa liderar a pessoa para a decisão. Porque o vendedor, ele tem muito do líder, né? Ele precisa liderar o cliente para o que é bom para o cliente. Só que, geralmente, o cliente não consegue ir sozinho, por vários motivos. Seja pela correria, seja pelo nível de consciência, seja pela insegurança, por 1 milhão de casos, né? Então, o vendedor, ele lidera essa pessoa para a mudança, ela lidera para um novo passo, ela lidera para um crescimento, ela lidera a pessoa a tomar uma decisão de fato, porque é aquela história, né? O em cima do muro é o pior de tudo. Então, você precisa ajudar o cliente a sair de cima do muro, seja pelo sim ou pelo não. Fantástico. Aqui, Top. o expert aqui está bem apresentado, né? Cada passo, né? Mas antes de você ir para isso, eu queria fazer uma Claro. última pergunta sobre esse tema ainda, porque na venda de high ticket, talvez em todas as vendas a gente tenha isso, mas na venda de high ticket isso é muito claro. A gente tem um vendedor que é chato, e aí ele enche o saco do cliente, o cliente não tem tempo, o cliente está trabalhando, o cliente inclusive está gerando o recurso necessário, né, para comprar aquilo, ele só consegue comprar aquilo de high ticket porque ele tem uma agenda Sim. intencional, como você falou, né? É um cara de sucesso, né? Então tem o cara que é muito chato e tem o outro extremo, que é o cara que, Muito passivo. ele não me responde e não tá interessado. Então ele morreu, né? Aí você tem lá um vendedor lá Sim. que é todo mundo ativo, e aí tem um monte de gente ali que já não quer, que não tá interessado, porque o cara é chato. E tem um que a lista dele de ativos tem 2, 3, Sim. porque o resto não responde ele, então, né? Sim. Como é que você vê esse equilíbrio, né? Do cara Legal. entender entender que tem que separar o cara que não tem interesse do cara que não tem Sim. tempo, sabe? Sim, legal. Eu acho que é muito aquela linha que eu falei da sinceridade, sabe? Uhum. Quando a pessoa não responde 1, 2, 3, eu facilito o não pra ele. Eu falo assim, fulano, vamos lá, eu tô retomando o contato com você porque você me disse que, né? E aí eu falo sobre desejos, desafios que ele tem, que você gostaria de resolver esse XYZ. Como eu te disse, eu já ajudei várias pessoas num cenário semelhante e eu vejo que eu poderia te ajudar também. Mas, cara, de forma alguma eu quero gastar o meu tempo e o seu. Uhum. Então eu só quero que você me responda. Faz sentido a gente manter esse contato? Ou você prefere que a gente volte a se falar num futuro? Só isso, Sim. entendeu? Léo, se a pessoa não responder nem essa, aí a não resposta já é uma resposta, entendeu? Porque você já deu um ultimato. Mas eu acho importante esse ultimato. Antes desse ultimato, assim, você assim, tenta buscar uma objeção, qual que é a pergunta que você tenta tirar ali dele? Porque às vezes ele Legal. não quer falar contigo ainda, porque ele tem uma objeção, mas não colocou na mesa para você, né? Legal. Se faz sentido para você isso, o que te impede, né? Uhum, Como é que você faz para tirar essa objeção? Legal. Porque antes de dar ultimato, você tem que tentar Sim. buscar, Sim. né? Legal, vamos lá. A busca da objeção, a gente tem que, assim, de todo jeito possível, tentar resolver na reunião. Porque realmente é muito difícil por mensagem. Se você não conseguiu na reunião, eu falo aquela história, né? Você vai buscar o fechamento na primeira reunião. Mas mesmo que não vai dar fechamento, você faz o fechamento. Como assim? Vamos supor que o Denis já olhou e falou assim, Léo, é impossível eu decidir sem a Cíntia. Ok, é impossível. Mas, Denis, vamos entender aqui. Imagina que ela olhasse e falasse assim, amém, pode decidir. Você começaria agora? Ou seja, tô tirando de lado algo que eu não vou conseguir resolver na reunião e realmente não tenho o que fazer. E falar, tá, mas se fosse só sobre você, você começaria? Eu começaria. Tá, como que você acha que seria mais legal você pagar?
conhecendo o fluxo financeiro de vocês, o momento de vocês. Vamos imaginar? Sabe por quê, Denis? Porque, cara, eu sei que vocês vão bater um papo. E você concorda comigo que se você chegar com uma proposta clara, com um formato claro, é muito mais fácil de vocês analisarem? Porque, cara, caso contrário, vocês vão analisar o quê? Se eu não falei quais são as formas de pagamento, eu não falei de prazo, eu não falei de nada, não tem o que você analisar. Você vai falar só do projeto solto? Então, mesmo eu sabendo que eu não vou ter a resposta na hora, eu faço uma simulação de resposta. Então, você começaria? Começaria. Como que você pagaria? Tá, entendi, Denis. Então, se fosse só pra você, você começaria agora. Agora, deixa eu te perguntar. Cara, quanto tempo vocês se conhecem? 15 anos. Pô, que legal, cara. Então, 15 anos é tempo suficiente pra você conhecer ela, né? Vai, me conta. Tá na sua mente. Como que você acha que vai ser a reação dela? Gente, pensa assim, velho. Um sócio, um cônjuge. Gente, a hora que você tá apresentando algo, o cara, a esposa, o sócio, ele sabe como vai ser, entendeu? Por mais que ele não esteja te falando, ele sabe se quem é o mais pé no chão da história, quem que é o mais otimista, quem que é o mais pessimista. Então, assim, eu costumo falar assim, cara, tá conhecendo seu esposo como você conhece. Quais opções você acha que mais se enquadram? Ele vai olhar pra você e te apoiar independente de qualquer coisa. Ele vai te apoiar, mas vai jogar aquele peso de, te apoio, mas você se vira pra pagar. Ou ele vai falar que você tá maluca e vai ser completamente contra. Ou você acha que ele vai ser um pouco contra, pé no chão, mas dá pra gente ir explicando ali pra ele? Mas conhecendo como você conhece. Entendeu? Então, eu já antecipo muito do como vai ser, né? O papo e tal. Então, por exemplo, se tudo isso aconteceu e ela já me falou que o marido era mais pessimista e tal, eu já instruo, eu falo assim, cara, você entendeu quanto que vai ser bom pra família de vocês essa proposta? Entendi. Por outro lado, você já sabe que seu esposo, ele é muito racional, certo? Certo. E que você é emocional, certo? Certo. Então, se você entendeu o que é bom para sua família, eu preciso que você fale com ele, olhando no fundo do olho dele, dizendo quanto que é importante ele conversar comigo, pro bem da família de vocês. Ele vai te perguntar, você vai falar que você não sabe explicar direito, mas que você quer que ele faça reunião. Acabou. Gente, se o cônjuge, você olha no fundo dos olhos do cônjuge, você pede pra ele fazer uma reunião e ele não faz, porra, é melhor não fazer mesmo. Vai buscar um psicólogo, porque vocês não estão legal, entendeu? Não tem como, gente. Então, eu acho que lembra que eu falei que vende muito sobre liderar? Sim. Você liderar a pessoa, como que ela deve falar com o sócio, com o cônjuge, com sei lá quem, acaba sendo uma etapa extremamente importante. E, de novo, entendendo que você está liderando ela pro que é bom para ela, para a família dela e pro que ela quer. Ela quer, só que os casais, por exemplo, às vezes estão há 15 anos numa repetição de padrão tão grande que ela não percebe que, mais uma vez, a decisão seria sabotada porque ela está conduzindo do jeito errado. Ele é super racional, ela chega super emocionada, vamos ter casa em Miami, uhul! Não, velho, não é disso que ele precisava. Ele precisava sentar, entender o plano de negócio, entender que vai dar ROI, tal. Só que ela chega falando tudo errado, entendeu? Então, eu acho que essa antecipação do perfil, você fazer o fechamento, mesmo sabendo que não vai ter fechamento, você supor como se fosse fechamento, tudo isso vai te ajudando muito a trazer para a reunião a objeção. Porque se for para o WhatsApp, terminou a reunião, não conseguiu ter a objeção, vai ser hard demais de resolver por mensagem, entendeu? Top. Assim, excelente. Você quer Olha, aproveitar mais do especialista ainda? Quero falar uma Meu coisa Deus. para você que tá ouvindo a gente ou que tá acompanhando no YouTube. Se você ainda não deu o seu like ainda nesse vídeo, não sei o que você tá pensando, né, Denis? Uma baita aula aqui, assim, tô assim, empolgado aqui. Aham. Eu vou assistir esse episódio, anotar cada insight. Porque se tem você muito insight. escutou com atenção e anotou tudo, você sai daqui e vai prosperar, né? É isso, muito bom. É isso. Um ponto super interessante aqui, pessoal, poxa, tá mais do que gabaritado, tá claro aqui a expertise do Léo, de como atuar. Eu acho que uma coisa que eu gostei muito, assim, do Léo é o seguinte,
é o foco no cliente, no resultado para o cliente, é o que a gente Uhum. acredita muito, É o que né? a gente A acredita questão muito. de, assim, poxa, que tem que ser bom para o cliente, né? E Sim. entender como é bom para o cliente, e aí você tem que ajudar o cliente a tomar a decisão certa, porque às vezes tem os sabotadores dele ali, Isso. e aí ele acaba assim, se barrando de dar o passo para o próximo nível, né? E aí fica protelando, postergando aquilo que ele já tem capacidade de fazer, né? Exato. Então, assim, isso é pra gente é muito interessante também, porque a gente acredita da mesma forma, e às vezes a pessoa chega no momento de fazer um investimento no exterior e ele deixa de fazer um investimento no exterior por algum medo, algum receio, alguma Sim. dor, e ele deixa de acessar um novo nível. E tem tudo a ver com o que a gente acredita, né? Porque o cliente que investe no nosso produto, né? A gente fala que ele consegue 3 pilares, né? Liberdade, segurança e legado. Liberdade financeira e mental mesmo, de Sim. mentalidade, acesso a uma nova cultura, né? Segurança, tanto física, você tá convivendo num país mais seguro, como também patrimonial, né? Uhum. Porque você tem uma segurança que você não consegue no Brasil, porque o Brasil é um país instável e tudo mais. É um Sim. excelente país para empreender, com muitas oportunidades, mas um país instável, Sim. onde você não pode colocar os seus ovos todos nessa cesta, Sim. né? E legado, você constrói um legado para as próximas gerações, tanto patrimonial como também cultural. Porque Uhum. quando você investe no exterior, você ensina para os seus filhos que o mundo está aberto para ele, né? Legal. Não é só, ele não precisa estar preso ao Brasil, né? Então, Uhum. você vê esses 3 pilares, e no momento a gente falou imóvel, né? Sim. A pessoa consegue isso por meio de um imóvel, né? Então, é Uhum. muito sobre transformar a vida dela, sabe? Então, Sim. eu gostei muito de tudo que você trouxe, porque tem muito a ver com o que a gente trabalha, com o que a gente acredita, Muito né? bom. É isso, né, Denis? É. E aí, sim, poxa, eu fiquei até aqui, ó, primeira etapa aqui foi fantástico. Eu queria aproveitar e dar um segundo nível. Legal. Porque para você ser um mentor, você precisa ter uma história, você precisa ter uma bagagem, precisa ter ali algo realmente para ensinar e para agregar para a pessoa. E aí, o que a gente percebe aqui? Primeira parte que a gente dividiu dessa forma foi, poxa, vamos mostrar o quanto o especialista, né? Uhum. E aí, como esse especialista vai fazer para ajudar você como mentor? Como é que ele vai te ajudar a fazer, a transformar o seu conhecimento em Legal. resultado? Aí eu queria saber um pouco mais sobre a SHP, que é Legal. Sales Sales e High High Performance. Performance, que é da MLS, né? Sim. Qual que é a entrega? Né? Legal. O que você busca com a sua mentoria? O que você Legal. está entregando nessa mentoria? O que você promove na vida dessas pessoas, né? Legal. Com a sua mentoria? Fala um pouco mais Boa. pra gente desse nível. Bom, eu acredito, gente, que eu trago muito a parábola ali, né, da multiplicação de talentos. Porque muitas pessoas hoje possuem um conhecimento acima da média, um know-how acima da média. E quando eu falo conhecimento, não interprete, eu li um monte de livro. Não, é know-how, é um conhecimento prático. Às vezes foi de bater cabeça mesmo, entendeu? Você aprendeu errando e acertando. Então hoje você tem um resultado acima da média. Imagina que existem pessoas que hoje vivem desafios que você superou há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. E que se você estender a mão para essa pessoa, ou seja, você trouxer a sua análise, a sua visão para o negócio dessa pessoa, para a vida dessa pessoa, você consegue ajudar ela a economizar tempo, energia e dinheiro. E ela possivelmente estaria disposta a pagar para você para isso. E olha só que interessante, faz uma outra visão, faz uma engenharia reversa, quem nos ouve, né? Imagina, vamos falar de vocês. 6 anos, né? Desde que vocês foram para os Estados Unidos. Ok. Imagina se vocês tivessem a cabeça de hoje, o conhecimento de hoje, há 6 anos atrás. Hoje, né? 6 anos depois, vocês estariam muito à frente do que estão, certo? Sim. Porra, tendo a cabeça de hoje há 6 anos atrás, surreal. E eu me coloco nisso também. Então, se você tivesse a oportunidade de pagar 500 mil, 1 milhão de reais para ter a cabeça de hoje há 6 anos atrás, percebe que é barato demais? Sim. Então, é exatamente essa visão que a gente precisa entender para acreditar que tem muita gente aí fora que pagaria pra gente pelo nosso conhecimento. Não é porque você é o melhor do Brasil ou o melhor do mundo. Entenda que não importa onde você está, sempre tem pessoas à sua frente e sempre tem pessoas atrás. Então existe mercado, existe demanda, tem pessoas que tirariam valor do seu conhecimento, da sua análise, do seu know-how. Ok. Tá, Léo, mas por que fazer? Aí a grande questão entra o quê? Primeiro,
missão, como eu acabei de falar, multiplicação de talentos, eu acho que é nosso dever, né, entregar isso para as pessoas. Só que é muito interessante, porque além de você estar multiplicando seus talentos e mudando a vida das pessoas, você está construindo um negócio com margens altíssimas, margens acima de 70%, com escala. Hoje, pô, foi o que eu estava falando para vocês, eu tenho uma equipe de menos de 10 pessoas para um negócio de 35 milhões ano. Então, é muito enxuto, é muito escalável e é recorrente, porque você, como mentor, continua avançando. Então, você tende a ter uma taxa de renovação e você vai empilhando o resultado. Então, a gente precisa entender que não é à toa que tantas grandes referências, temos o próprio Flávio Augusto, que é bilionário, como um exemplo de que hoje o projeto que ele mais põe tempo é de mentoria. Sim. Então, as pessoas precisam entender que se hoje você já tem anos de jornada, você cresceu, você aprendeu ao longo desse processo, você tem conhecimento. Se você vai vender ou não, eu não sei, mas eu preciso que você entenda que o mais caro você já fez, que foi bater cabeça, foi errar, foi acertar. Eu faço a seguinte análise, né? Vamos dar um exemplo bobo aqui. Cara, você já tem uma casa em Miami, já tá lá. Se você vai alugar ou vender, eu não sei, mas eu preciso que você entenda que ela já tá lá. Você já comprou, ela já tá lá. Se você vai abrir as portas, não é comigo, mas tá lá. É exatamente isso. Você já ficou noite sem dormir, você já quase teve burnout, você já trabalhou pra caramba, você já estudou, já comprou curso, já investiu em você, já errou, já acertou, já deixou de ver os filhos pra se dedicar e aprender. Já tá pago o preço. Só não sei se você quer usar isso ou não, entendeu? Então, na minha concepção, toda pessoa que já tem um resultado acima da média deveria fazer um movimento de ter um programa de mentoria, porque você vai ter uma nova linha de receita com margem alta, sem deixar de fazer o que você faz, e de uma forma bastante simples. E aí eu fecho dando um exemplo. Eu tenho mentorado, por exemplo, que tem indústria, fatura lá, no segmento logístico, 50 milhões ano. Só que a margem de logística, gente, é 7%, é 10%. Então ele fatura 50 milhões, só que sobra para ele 3,5. Dividido por 12, ele faz uns 250 mil por mês, beleza? Um cara que tem uma empresa de 50 milhões, olha que doideira, gente. Se ele vai vender mentoria para uma outra empresa do mesmo segmento, que fatura 10 milhões para ajudar a ir para 20, detalhe, faz 50. Então, 10 milhões para ir para 20. Vocês percebem que uma empresa que fatura 10 milhões ano, pagar uma parcelinha de 20 mil por mês é ridículo? Sim. Barataço, certo? Só que, olha só. Então, eu tenho uma empresa de 10 milhões ano e eu vou pagar 20 mil por mês para ir para 20 milhões ano. Tá muito barato para mim. Só que ele, como empresário, se ele vende 3 mentorias dessa no mês, dá 240 mil vezes 3, que dá 720 mil no mês, beleza? Com margem de 70%, a gente tá falando de mais ou menos 500 mil reais. Ele mais do que dobra o quanto sobra na PF dele, tem num negócio, uma indústria de 50 milhões, 100 funcionários. Agora ele tem um negócio de educação que ele vende 3 mentorias por mês, que ele não tem nem 5 funcionários, lucrando mais do que na indústria de 50 milhões. O que é legal nesse negócio, né? Que todo mundo ganha muito, né? Exato. A pessoa que comprou a mentoria Exato. ganha Maravilhoso. significativamente, porque investiu 20 mil para dobrar o faturamento para 20 milhões. Isso. E a pessoa que está vendendo, ele está compartilhando o conhecimento dele e dobrando o que sobrou na conta dele. Exato. Né? Então, assim, É isso. fantástico. Em termos de resultado, é aquele negócio, a lanterna aqui, ó. Ela acabou de colocar a lanterna. Tá aqui. É isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta pro Léo agora. Vou trazer aqui uma objeção do cliente da mentoria. O cliente da mentoria, ele é um profissional de sucesso. Então, como um profissional de sucesso, ele tem uma boa lucratividade ele com o seu negócio base, o seu primeiro negócio, né? E aí ele pensa assim, puxa, mas a mentoria ela vai me demandar muito tempo, e aí acho que não é para mim, eu nunca fui professor, eu não sei ensinar,
né? Às vezes Legal. eu tenho dificuldade com a minha própria equipe, enfim. Como é que você vê isso, dessas objeções? Porque são várias, né? A pessoa Sim. não tem tempo, o negócio dela principal não é a educação, Sim, às vezes a própria equipe, a pessoa tá batendo a cabeça ali com a equipe, né? sim. Ainda mais no Brasil, que a gente tem a CLT, né? E Sim. aí a gente tem que selecionar muito bem as pessoas que realmente estão a fim de intraempreender, das pessoas que estão só apenas buscando um emprego, né? Sim. Enfim. Então a pessoa já tem uma série de dificuldades na vida dela por ser empresário e ela nunca foi um professor. Então, como é que você lida e como é que você vê todas essas objeções? Ou você fala assim, não, a pessoa que não tem tempo realmente, ela não Legal. tem que lançar nenhuma mentoria, não é o tempo dela. Como é que você vê Legal. isso? Bom, eu diria pra vocês que eu falo que é quase que uma condição sine qua non a pessoa que vai vender mentoria não ter tempo. Sério. Porque assim, a pessoa que vai vender mentoria, geralmente ela não é só bem-sucedida, ela está crescendo, ela está avançando. Então ela está tracionando. Sim. E por isso ela não tem tempo. Então a primeira coisa E por isso ela seria um bom mentor, né? é isso, entendeu? Eu Mas nunca vi alguém desculpa te muito bem-sucedido interromper. desocupado. Não, Continua. mas é exatamente isso. Então, o que a pessoa precisa entender? Primeira coisa, o negócio de mentoria é um negócio muito progressivo. Como assim progressivo? Uai, no dia 0 você tem 0 clientes. Não é igual uma indústria que você abriu e amanhã, socorro, eu tenho 100 funcionários. Não, você não tem nada. Então, dia 0, 0 clientes. Dia 1, 1 cliente. Depois, 2 clientes. Então, você vai construindo uma progressão de demanda, de forma que é simples de você começar a conciliar. É tipo assim, eu quero correr a São Silvestre no fim de 2026. Ok, eu não tenho que amanhã correr 10 km por dia. Se eu começar amanhã a fazer, sei lá, meia hora de esteira 3 vezes por semana, já tá surreal perto do que eu tava fazendo, entendeu? Então é um negócio muito adaptável que você consegue ir crescendo no seu ritmo, entre aspas. A segunda coisa é a pessoa entender o valor hora. Então, por exemplo, Léo, eu já trabalho muito. Tá bom, me conta. Quantas horas você trabalha por semana? Léo, 50. Tá, 200 horas por mês? Isso. Quanto sobra no seu bolso? Léo, 100 mil. Tá bom, então você tá ganhando 500 por hora. A minha notícia é, o mínimo que você vai cobrar numa mentoria é uns 3 mil por hora. É 6 vezes o que você está cobrando. 6 vezes o que você ganha, né? Então, é a pessoa muito mais entender que é normal ela não ter tempo, mas mesmo não tendo tempo, vale muito a pena ela dar um jeito. Aí, esse dar um jeito, eu falo que a pessoa compra tempo. Porque, peraí, se ela começa a ganhar 3 mil por hora, eu vou sentar com ela e falar, filho, vamos olhar para sua agenda? Aí, nesse olhar para a agenda dela, algumas coisas acontecem. Primeira delas, ela tem a liberdade e a segurança de mandar embora aqueles clientes que só enchem o saco, que ela não mandava embora pela questão financeira. Então, geralmente, ela começa a ter uma libertação de clientes ruins, porque agora ela sabe que ela tem uma outra forma de gerar receita. E aí, quando ela manda cliente ruim, que geralmente é o que menos paga e mais dá trabalho, ela começa a liberar tempo. A segunda coisa que começa a acontecer, ela começa a delegar algumas atividades que antes ela executava. E aqui, gente, é surreal, porque eu vejo empresário que faz 200 mil por mês e que gasta tempo com cada coisa que vocês não têm noção, assim, que por R$300 hora ele delegaria, mas ele faz. Por quê? Porque ele é viciado em ser ocupado, gente. É doideira. Então, quando ele começa a entender que ele consegue gerar muita receita com a hora dele, ele começa a se libertar de clientes ruins, ele começa a delegar várias atividades que antes ele executava, e ele para, às vezes, de executar algumas coisas que não valem mais a pena. Tipo, esse negócio aqui faz tal tanto... Cara, para com isso aqui, entendeu? Ele para com esse braço aqui que não tá fazendo sentido. Então, esse é um outro movimento que começa a acontecer. Mas eu acho que o ponto-chave no quesito tempo, é ele entender o quanto que vale a pena esse movimento, né? Porque vai pagar mais, ele vai ter mais escala, ele vai diversificar e etc. E aí, no quesito perfil, gente, o mentor nada mais é do que um empresário mais bem-sucedido ensinando um empresário menos bem-sucedido. Você não tem que ser professor. Se fosse professor, você estava na faculdade. Só que o empresário não quer aprender com o professor da faculdade que não viveu porra nenhuma.
Sim. Então é normal, é o empresariês mesmo que você tem que falar, entendeu? É essa língua que o outro. É isso que o cara tá procurando, velho. Ele não quer um professor, ele não quer um MBA, ele não quer um slide bonito, ele só quer que você olhe pra ele e fale assim: "Ô, para de ser burro, para de pagar esse imposto desse jeito, faz desse jeito que vai dar melhor. Cara, para de fazer de tal jeito que você não tá tendo uma cultura de liderança legal, não vai dar certo desse jeito." Não é pra ser aulinha, entendeu? A aulinha vai pra faculdade. Tá claro, claríssimo, né? Ô, Léo, vamos lá. Qual que é o momento da pessoa falar assim, poxa, chegou meu momento de mentorar? Legal. Irmão, vamos lá. Na teoria, vamos falar primeiro da teoria. Na teoria, né, e eu trago essa analogia para ser didático. Até o personal que tá ganhando 3 mil por mês pode vender mentoria pro personal que tá preso na Smart Fit, entendeu? Na teoria. Sim. Mas a pergunta é, vale a pena? Não. Na minha concepção, vale a pena esse cara que tá ganhando 3 mil por mês comprar de um personal que ganha 10 para aprender a ganhar 10, entendeu? Sim. Então, eu acho que a pessoa que tá muito inicial na carreira, ou, pô, Léo, eu tô num momento caótico que a minha empresa tá passando por um turnaround, cara, então termina de passar, reergue e depois você vai vender, entendeu? Então, assim, na minha concepção você tá muito inicial, você tá num momento de muita complicação no seu negócio principal, cara, foca nisso. Conserta seu negócio, inclusive compre uma mentoria para arrumar isso aí, entendeu? Sim. Essa é a minha visão. Agora, Léo, eu estou numa crescente, eu tô avançando, eu tô crescendo, cara, e tem várias pessoas que estão atrás de mim, eu já cresci de onde eu tava. Putz, muito interessante. Inclusive, gente, as pessoas precisam entender que nada impede de fazer as duas coisas. Por exemplo, eu sou empresário, eu compro uma mentoria para me tornar um empresário melhor e eu vendo mentoria para empresário. Corretíssimo, tá tudo bem, entendeu? É tipo assim, pô, tô jogando tênis, vou fazer aula com o Djokovic. E posso dar aula pro cara do meu condomínio, entendeu? Sim, Porque, cara, são momentos diferentes, entendeu? sim. Então, eu acho que essa é uma visão importante. Agora, já até amarrando um pouquinho na pergunta passada, que você perguntou do SHP, as pessoas elas precisam entender que quanto mais bem-sucedida ela é, mais caro é fazer as coisas por conta. Exemplo, quero comprar um imóvel em Miami. Cara, eu consigo me virar com o chat GPT da vida, YouTube? Cara, consigo, mas eu vou demorar 3 anos e talvez minha decisão não vai ser a melhor, entendeu? Então é muito caro eu fazer por conta algo que tem gente que já tá há anos fazendo. Sim. E se errar também, o erro é. Exato. Você vai gastar o seu tempo precioso para se Exato. tornar um E pra ficar semi-especialista. médio. Isso, exato. Então, assim, mentoria é a mesma coisa. Cara, vou vender mentoria. Larga de ser burro, não faz por conta. É até questão de congruência. Se você quer vender, pensa assim, ó, você vai vender mentoria para ajudar o cara a economizar tempo, energia e dinheiro para escalar a clínica dele. Aí você vai começar um negócio de mentoria, você não vai comprar uma mentoria para te ajudar a estruturar seu modelo de negócio de mentoria, entendeu? Uhum. Então, o que a gente faz hoje no SHP é exatamente isso. É sentar com a pessoa e ajudar ela a definir metodologia, precificação, tempo de acompanhamento, número de encontro, canais de aquisição. É tudo isso que a gente falou aqui de como abordar, como fazer reunião de venda, a gente faz de forma personalizada para a pessoa, entendeu? Então, é mais ou menos essa visão, esse é o movimento que a gente faz. Léo, e antes da pessoa comprar a SHP, você tem um produto de entrada ali para assim, a pessoa? Ou nesse Cara, momento hoje em dia... não tem tempo para isso ainda? Hoje em dia não mais. Eu tive por um tempo, para a pessoa fazer ali uma ascensão, vamos dizer assim, mas sabe o que acontece, Denis? Vou dar um exemplo aqui, né? Cara, pensa assim, ó, vou abrir uma franquia, beleza? O que é uma franquia, gente? O que você compra na franquia? Você compra o modelo de negócio, você compra os processos, você compra as rotinas, você compra blá, blá, Sim. blá, blá. Você paga a taxa de entrada e você paga os royalties. Eu vou trazer um paralelo. O que eu entrego? Praticamente a mesma coisa, só que eu não cobro royalty. Eu vou te entregar o modelo de negócio certo, a rotina certa, o processo certo. Você pode me perguntar, você vai ter encontro praticamente toda semana para tirar dúvida. Então, se você olha para uma franquia e entende que você vai investir R$500 mil, ter payback em 24 ou 36 meses e ficar pagando royalty, no meu caso, você assim, Léo, mas por que você tirou o produto de entrada? Porque eu só quero o cara que quer fazer para dar certo. Então, um investimento de 12 vezes de R$20 mil, na minha concepção, é um investimento muito baixo, considerando que ele está abrindo um negócio. Numa franquia, ele investe isso para ter payback em 2, 3 anos. No meu caso, a média de payback é 3 meses. Tem gente que tem em 15 dias. Então, assim,
não tem por que eu ter um produto mais barato. Eu já quero entregar tudo no modelo de negócio certo para o cara começar a escalar, entendeu? Então, se o cara não está disposto a investir isso, talvez eu não queira esse cliente, entendeu? Sim. E aí, até fechando a linha de raciocínio, entra uma segunda coisa, que é o quê? Ah, Léo, mas eu não tenho 240 mil à vista para comprar. Quantos por cento das pessoas que abrem franquia, vocês acham que tem o dinheiro à vista para abrir a franquia? Quase ninguém. Então, quem te falou que você tem que estar com o dinheiro aí, tipo, né, disponível na conta corrente? Não, você vai usar o programa para pagar o programa. Um programa de 12 meses, que seu payback médio é 3 meses. Então, o programa se paga muito rápido, né? Fantástico. Legal. Eu acho assim, a gente buscou, na verdade, né, nesses últimos tempos, a gente estava muito com a cabeça dentro ali do nosso negócio, né? E aí a gente entrou no Klex, né, justamente para mudar a mentalidade, né? Então, assim, o que é bacana de estar em mentorias, em grupos que faz você pensar diferente e atingir um Total. outro nível, né? E o que é bacana da mentoria do Léo? Cara, mentoria tem que dar payback, né? Todo movimento que você tem tem que ter payback. Total. E aí um payback do Léo que, 3 meses de payback. Então, imagina depois dos 3, né? Ainda tem mais 9. É isso aí. Exatamente. Muito bom. E até fechando essa linha de raciocínio e pegando o que o Joel falou, né? Acho que foi no último encontro, no penúltimo do Klex, cara, método é prata, modelo mental é ouro. Então, acho que é o fechamento de tudo que a gente falou aqui, né? Sim. Tem o método, tem o passo a passo, mas, cara, modelo mental é o principal, né? Então, as pessoas entenderem isso faz com que elas acessem um outro universo, né? Um outro mundo de outros níveis de resultado e detalhes, sem precisar trabalhar mais para isso, né? Todo mundo trabalha 8 horas, entre aspas, né? Então, assim, cara, o que diferencia? Se pergunte sobre isso, né? Sensacional. Léo, agradecer você por estar aqui com a gente hoje, né? Tamo Assim, junto. foi um fantástico bate-papo. E ele poderia continuar por muito tempo, tem muita coisa que daria para Sim. aprofundar, pegar detalhes, vai fazer uma aula fantástica. Quem chegou até aqui, cara, obrigado e dá o like, porque assim, a aula foi demais. E se a pessoa quer acompanhar o Léo, conhecer um pouco Legal. mais do Léo, saber um pouco mais sobre essa HP, saber um pouco mais sobre, te acompanhar um pouco mais para, poxa, entrar ali no seu pipeline ali para depois o Léo mandar um oi para você ali. Muito bom. Primeiro eu quero agradecer o convite, tá? Quero parabenizar vocês pela jornada, pelo trabalho, pela dedicação, pela verdade no que vocês fazem, né? É um prazer estar aqui com vocês. E acho que assim, são 2 pontos principais, né? O primeiro é o Léo Toledo com 2 Os no final, que é o Instagram. E se a pessoa quer acessar conteúdo de venda, de posicionamento, mercado de educação, eu também tenho um podcast, que é o Mentor Podcast, e aí lá eu que tô entrevistando, né, Sim. pessoas, inclusive a gente tem que fazer episódio lá, né? Vambora. A gente acompanha, muito legal o seu podcast. Que legal. Só fera lá, hein? Só Só fera. fera. O Lázaro teve aqui, teve lá também. Lá só tem lá teve o o Flávio. Alfredo Soares, Nossa, o Caio, ele tem uma galera. fez um episódio de 1 ano com os compilados ali, fantástico. Muito bom. É isso aí. É isso, então Mentor Podcast, Léo Toledo com 2 Os. E se eu pudesse deixar, né, uma mensagem final para todo mundo, eu diria que a pessoa entender que o tempo tá passando, né? A gente tá gravando esse episódio em setembro de 2025 e, cara, entenda que não tomar uma decisão já é uma decisão. Então, realmente, saia de cima do muro, dê um próximo passo, busque novos níveis e o seu nível de sucesso ele vai ser muito proporcional ao seu nível de ousadia. Então, pegando o gancho do que eu falei na parte da reunião de venda, talvez as pessoas estejam precificando muito o risco de agir, mas eu aposto que o risco, o perigo e o custo da não ação é muito maior do que o de dar um próximo passo. Muito obrigada, Léo, pela sua presença mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. A gente já te acompanha no Instagram, já acompanha seu podcast. A gente admira muito o seu trabalho, né? Tamo Pra gente, junto. a gente ficou muito feliz que você aceitar nosso convite. Para você que acompanhou até aqui, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, né? E quiser mandar alguma mensagem também aqui nos comentários, pode mandar. E é isso, né, Denis? Muito obrigada por Show de bola. acompanhar mais um Café de Brokers e até a próxima.